sei se dá pra ouvir certinho por causa do som, né? Se tá atrapalhando. Essa música é muito linda. Eu demorei um tempo aí pra sentir no meu coração de falar sobre isso que eu estou vivendo hoje. É algo que eu estava esperando o momento certo, o Senhor tocar no meu coração. E eu senti vontade hoje de abrir essa live aqui pra falar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Amém, Alex. E eu quero compartilhar com vocês para que a sua fé seja renovada, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele cumpre os desejos do nosso coração, assim como eu sempre venho falar. Tem 2 anos aí que eu resolvi, né? Eu pedi pra Deus mudar a história da minha vida. E o engraçado é que quando a gente pede isso pra Deus, a gente tende a acreditar que as coisas vão acontecer, né? Eu pedi pra Deus e as coisas vão acontecer assim. Às vezes acontece sim, mas a maioria das vezes Deus, Ele quer tratar com a gente, né? Assim como foi com Jesus, Deus levou Jesus para o deserto antes dele ser crucificado, né? Assim com Elias, Moisés, todos aqueles, né, que Deus queria fazer algo grande na vida deles. Deus levou eles ao deserto. Então, Deus, quando eu pedi para Ele mudar a história da minha vida, Ele sempre me direcionou ao deserto, ao processo. E faz 2 anos que eu pedi para Deus mudar a história da minha vida. Eu nasci, né? Fui criada ali, né? Vivi a minha vida inteira numa comunidade, alguns chamam de favela, outros de como que é o nome? Bom, é um bairro simples e humilde, né? E assim, eu vivi minha vida inteira ali, onde eu me casei, onde eu tive meus filhos. E só agora, né, nesse final de ano, que eu consegui realizar esse desejo no meu coração, de me mudar e viver uma nova história de verdade. Porque eu lembro até hoje que quando eu era criança, eu tinha 10 anos, eu tinha uma amiga que ela era vizinha minha, e a gente era muito amiga. E eu vi ela indo embora. E eu lembro da cena certinha na minha cabeça, eu vendo ela indo embora, como eu desejei naquele dia, um dia me mudar daquele lugar. E aí os anos foram passando, as minhas crenças, né, de que esse dia seria possível, chegou a pensar que eu teria que me casar com um homem rico para conseguir realizar esse desejo. E acabou, né, ficando assim no esquecimento, né? Eu não consegui ir pra frente com isso. Metas e planejamentos para que isso acontecesse na minha vida. A minha crença ficou limitada conforme eu fui crescendo. Então, quando eu me casei, né, me casei muito jovem, com 16 anos, eu estava grávida, eu tive meu primeiro filho com 16 anos. E na imaturidade, ele muito grande, né?
meus pais separados e eu passei ali por um período bem difícil no começo já do meu casamento. Mas, né, ficamos bem depois disso. Depois começou a vir os problemas, depois de 3 anos de casado. E aí foi. Depois de 3 anos de casado ali, começou a vir vários problemas aí, né, no meu relacionamento com meu esposo, da imaturidade. Ele queria estar sempre com os amigos, sempre queria estar jogando videogame ou jogando bola. E eu sempre sozinha, né, com meu filho. E muito religiosa. Praticamente queria morar dentro da igreja, né, porque eu fazia parte do ministro de louvor lá. Não sei se está alto aí o áudio da música. E aí eu passava, né, 24 horas praticamente dentro da igreja, ali orando, louvando, com o pessoal da igreja. Sou eu mesma. Hernani é meu tio? Então, aí eu fiquei um bom tempo, né, ali passando por essa fase, né, difícil ali no meu casamento. E aí teve um momento em que... Oi, tudo bom? Tudo bom, tio? Eu tô aqui fazendo uma live aqui pra transbordar na vida das pessoas aí, compartilhando um pouco da minha história, daquilo que Deus tem feito na minha vida. E então, né, depois de passar por essa fase difícil no meu casamento, eu achei que não teria mais jeito, né? Então eu fui desanimando com o meu relacionamento, com o meu casamento. De tanto que eu só orava, pedia pra Deus mudar ele e nada acontecia. E... Obrigada, tio. E aí, de tanto eu orar pra Deus, né? Transforma meu marido, Senhor, transforma meu marido. Nada acontecia, ele não mudava. E aí foi então que eu cansei do meu casamento, eu falei pra mim mesma, eu falei, eu não quero mais esse casamento. Só vou esperar eu, né, arrumar um emprego, arrumar algo assim, e vou abandonar ele e vou viver minha vida com meu filho. Então eu comecei a desprezar ele dentro de casa, comecei a tratar mal, assim, sabe? Não tratar com amor, né? Sempre desprezando, tratando ele com rejeição. E foi então que foi desgastando mais ainda. E o que aconteceu? Ele tomou a decisão de sair de casa. Foi bem difícil pra mim, porque eu queria... Nesse momento que ele tomou a decisão, né, de sair de casa, Deus fez um tratar muito grande no meu coração, antes disso. Porque eu, além de me afastar do meu casamento, eu estava longe de Deus, eu estava longe da presença dele. Então, quando eu falo pra vocês aqui, pra vocês acessar a fonte, pra vocês buscar o Senhor, não é sobre o seu casamento, é sobre você e o Senhor. É isso que eu tenho falado. Quando eu tomei a decisão, né, que Deus me chamou, e eu ouvi a voz dele, eu falei, Senhor, eu só quero viver aquilo que o Senhor tem pra minha vida. E foi então que eu obedeci. Mesmo sem ser da minha vontade absoluta naquele momento. Eu ouvi a voz do Senhor e tomei a decisão de continuar lutando ali. Lutando pelo meu casamento, né? Não desistir. Só que quando eu tomei a decisão, Deus me levou no deserto. O meu esposo, quando eu estava, né, sendo convencida pelo Espírito Santo de lutar pela minha família, o
meu esposo tomou a decisão de sair de casa. E eu implorei pra ele não fazer isso, porque eu falei, eu vou mudar. E aí ele falou, eu não acredito mais em você. E foi aí que ele tomou a decisão de sair. E foi bem difícil pra mim, eu sofri muito, né? Nessa primeira semana, sofri demais. E ele foi embora. E ele foi viver tudo aquilo que eu tinha medo dele viver. O curtir a vida, né? E aí só chorava pra Deus, só pedia pro Senhor tratar comigo, falar comigo. E foi aí que eu permaneci, né? Permaneci firme ali na igreja, em entrega mesmo, não na igreja em si, né? Porque graças ao Senhor, com a misericórdia dele, ele me conectou com um casal de pastores que me auxiliou demais nesse processo. Se não fosse a vida deles, eu sozinha não conseguiria, não teria força para continuar. Tanto é que eu chegava nesse meu pastor e eu falava para ele, eu não acredito mais que vai dar certo. Aí ele falou para mim assim, se você não acredita, eu acredito por você. E eu olhava para ele assim, deu como assim? Ele falou, fica firme, se você não consegue acreditar, eu acredito por você. E aquilo me fortalecia, né? E foi então que eu falei, amém, então, né? Vou continuar acreditando, mesmo eu olhando com os meus olhos, achando aquilo impossível de acontecer. Porque meu esposo não queria voltar de jeito nenhum. Pra ele já não existia mais volta. Ele estava lá, vivendo a vida dele, né? E aí, eu sozinha, né? Cuidando do meu filho, posicionada, vivendo como se estivesse casada ainda, usava minha aliança e sempre, né, mantinha ali um comportamento de mulher casada. E foi então que, com a misericórdia de Deus, né, eu sempre ficava, né, indo atrás dele, sempre falava pra ele voltar, sempre demonstrava pra ele que eu amava, querendo que ele voltasse pra mim. E nada tava adiantando. E foi então que eu falei assim, eu vou descansar no Senhor, não vou mais atrás, tá nas tuas mãos, Senhor, eu vou descansar. E aí, quando eu tomei esse posicionamento, somente descansar em Deus e não correr mais atrás dele, ele achou estranho e veio atrás de mim. E veio se aproximando de mim, se aproximando a cada dia. E eu fui deixando ele se aproximar. E aí, o que aconteceu? A gente voltou, né? A gente acabou voltando. E eu fiquei muito feliz, né? Que ele voltou pra casa. Só que ainda ele voltando pra casa, foi outra luta que eu enfrentei. Porque ele veio carregado de tudo que ele viveu lá do lado de fora, né? Ele veio carregado, então não foi fácil ainda. Ele queria continuar meio que vivendo as coisas que ele estava vivendo lá fora, as mesmas amizades. E eu não aceitava, porque eu queria viver algo novo. Quando eu pedi pra Deus, né, transformar o meu casamento, eu queria viver algo novo, não queria viver a mesma coisa. Foi então que Deus falava ao meu coração. Toda vez que eu orava pra Ele, o Senhor falava ao meu coração, fica firme, filha, porque eu estou trabalhando. E aí, eu amei, Senhor. Mesmo assim, eu ainda olhava assim e falava, meu Deus, como que o Senhor está trabalhando se eu não estou vendo nada? Olha o jeito que Ele age dentro da minha casa, olha como Ele está agindo. E aí, Ele usava profetas na igreja. Vinha profeta de fora, às vezes pregava como convidado na igreja, que nem conhecia minha história nem nada. E ele chegava em mim e falava, né? Deus manda te dizer que Ele está trabalhando na sua casa. E aquilo me fortalecia, porque era uma confirmação, né, de Deus, daquilo que Ele já vinha falado ao meu coração. E eu ficava em paz, mesmo sendo difícil. Todos os dias eu orava ao Senhor, eu declarava, eu agradecia, crendo que o meu casamento seria transformado, já havia sido restaurado. E eu falava, se eu cheguei até aqui, eu não vou desistir, vou continuar, acreditando, vou até o final.
Se Deus falou, Ele vai fazer na minha vida. Eu sempre tive muita fé no Senhor, porque eu, cresci na igreja, fui batizada, e sempre senti muita presença do Senhor ali, e eu sempre acreditei muito no que Ele fala no meu coração. Então, eu permanecer firme, acreditando, fazendo a minha parte, tendo paciência. Porque paciência nada mais é do que você suportar aquilo, Você olhar certas situações e... Eu suporto porque o Senhor tem me ajudado. Porque quem tá passando por essa situação de relacionamento sabe como é difícil, passar por isso é muito dolorido. Mas se você estiver firme na presença, Ele te fortalece. O Senhor te fortalece e você sente uma leveza, sente a paz, que excede qualquer entendimento. Você consegue sentir alegria em meio ao caos. Porque é isso que a presença do Senhor faz. Ele nos traz alegria em meio ao caos. Porque o Senhor é alegria, Ele é transbordante em alegria, em amor, em paz. E é muito bom quando você tem esse acesso. Por isso eu convido você a acessar a fonte todos os dias da sua vida. Não viva um dia sequer da sua vida sem buscar a presença dele para você. Deixa ele te tocar, deixa ele falar o seu coração. Mesmo que você ainda não entenda, não consiga, tira um tempo com ele, todos os dias. Quando a Bíblia fala que a gente mergulha mais fundo, é isso, é todos os dias. Vai mais fundinho, cada dia. Deixa ele te tocar, curar todas as feridas, tirar todas as dores. Porque o Senhor, Ele faz isso, Ele nos limpa, Ele nos purifica por inteiro. E Ele nos ama tanto que... Obrigada, tio. Deixando o rio fluir aqui, E deixar o Espírito Santo me direcionar aqui nessa live. Ficará gravada, E espero que esteja falando com vocês aí. Porque não é sobre mim, é sobre Ele, tudo sobre Ele. Então, é isso. Eu vim aqui compartilhar com vocês aquilo que Deus fez no meu casamento. E com o tempo, depois de tanto acesso, busca, crendo, fazendo a minha parte, deixando Deus trabalhar na minha vida. Hoje eu tenho uma família incrível. 2 anos depois da restauração, Deus me entregou a glória da segunda casa, que foi as gêmeas que eu tenho hoje, Deus me deu 2 filhas lindas, maravilhosas. E depois que elas nasceram, quando eu engravidei delas, as coisas do meu casamento só começou a melhorar cada vez mais. E graças a Deus, hoje eu tenho a família que eu sempre sonhei. Verdade, o diabo trabalha com muita força para destruir, porque ele sabe a fortaleza que tem numa família, Ele sabe, então a gente precisa ficar firme, de verdade, pra não deixar, não deixar que o inimigo destrua a nossa família. Então, mas depois que, você deixa Deus ali transformar por completo a sua vida, o seu interior, o inimigo não tem mais poder, não tem força mais para lutar contra a sua família. Então é isso que eu tenho vivido hoje, depois de tudo que eu passei no meu casamento, depois da restauração, depois da transformação. Hoje eu vivo o casamento que eu sempre sonhei. Tudo que eu pedi para Deus, do jeito que eu desejei, viver a minha família, hoje eu tenho vivido ela. E eu sou muito grata a Deus. E continuando, a história que eu comecei lá no começo. Depois, de sonhar tanto, desejar tanto, me mudar de onde eu nasci. Depois de 2 anos que eu pedi para Deus me tirar daquele lugar, porque eu já não aguentava mais, porque ali só piorou cada vez mais a situação lá naquele bairro. E eu pedi para Deus, Senhor, me tira daqui, me
deixa viver algo novo, Senhor, me deixa viver algo novo. E essa frase, quero viver algo novo, é algo que eu vim carregando desde lá, desde essa decisão. E desde então, Deus vem me ensinando, Deus vem trabalhando, Deus me colocou no deserto outra vez para transformar essa outra área na minha vida. E eu fiquei 2 anos no deserto. Só eu e Deus e a minha família sabem o que a gente passou naquele lugar. E eu vou compartilhar com vocês, mas em outra live, esse outro processo que eu enfrentei, onde foi um deserto, onde foi um trabalhar glorioso do Senhor, né, na minha vida. Tantas coisas eu pude aprender ali, porque é para isso que o Senhor nos leva no deserto, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos lapidar. É isso que o Senhor faz, Ele é maravilhoso. Por isso que eu quero falar para você aqui nesta noite. Amém. Por isso eu quero falar para vocês aqui. Fica firme. Se você tomou a decisão de mudar algo na sua vida e você olha e vê que piorou, fica firme. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Deixa Ele tratar, deixa Ele lapidar, deixa Ele limpar, deixa Ele curar, deixa Ele fazer tudo que for preciso na sua vida. Porque Ele quer transformar. E eu vou te dizer, quando você chegar lá na vitória, né, na recompensa, vale muito a pena, vale mais do que toda a dor que você passou no deserto. É incrível. Deus, Ele tem... Amém, que eu creio nisso. Eu tenho esse chamado. E eu estava na dúvida também em relação a isso. E Deus me usou uma profeta na igreja de novo, para falar para mim que a minha história iria transformar muitas histórias. E até então eu vim rompendo, né, com as minhas crenças limitantes, com os meus bloqueios de autoimagem, né, que eu não tinha coragem de aparecer assim ao vivo, principalmente, era muito difícil para mim falar, então, meu Deus, muito difícil abrir a boca. Ainda estou desenvolvendo isso a cada dia e eu pretendo abrir muitas lives aqui para realmente ir rompendo cada vez mais com isso, né? Isso torna uma prática que é só fazendo para romper com esses bloqueios. Então, essa aqui é a terceira live que eu tô fazendo, mas é a segunda sozinha aqui. E eu vou continuar transbordando aqui na vida das pessoas, nas suas vidas. E eu creio sim, eu creio, tio, que Deus me levantou. Porque eu creio que nós somos curados para curar, né? Então, se você foi curado de algo, transborde, porque Deus quer usar a sua cura para curar outras vidas. É para isso que o Senhor chamou todos nós, né? Para curar. Somos curados para curar. Então creia no que o Senhor Deus vai transformar a história da sua vida. Não desista. Não desista em meio ao caos, em meio às dificuldades. Pelo contrário, renove a sua fé, ative a sua fé. Olha para Ele. Não sei se você já assistiu aquele filme A Cabana. Aquele filme é muito forte. E tem uma cena ali que me marcou muito, onde o rapaz queria atravessar o lago e ele estava com medo. E quando ele olhava para o lago, ele via como se ele estivesse se afogando, como se vários monstros estivessem, sabe, querendo engolir ele, a água ficava preta, uma cena meio que de terror, assim. E aí Jesus andando sobre as águas falava para ele, olha para mim. Aí ele olhava para Jesus, tudo se acalmava. Então, olha para Jesus. Não fica olhando para a tempestade. Olha para Ele. Olha para Ele. Quando aquele rapaz olhou para Jesus, o Senhor Jesus estendeu a mão para ele e falou, vamos comigo. Vamos atravessar o lago andando. E aí, ele com muita dificuldade, mas ele pegou na mão de Jesus e os dois saíram correndo sobre o mar. Não, sobre o lago, né? Não era o mar, não, era um lago. E os dois saíram correndo sobre o lago ali e eu olhei aquilo, assim, que cena tão linda, tão maravilhosa. Imagine você dando a mão para Jesus e
sair correndo com Ele, sem olhar as dificuldades, sem olhar as necessidades, sem olhar nada à sua volta, só desfrutar com Ele. Isso é maravilhoso. Verdade, tio. Exato. Ninguém atira em pedra que não dá fruto, né? Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. A gente que tá dando fruto é os que levamos a pedrada, ou seja, quem tá no caminho correto. Então é isso. Então corra para Jesus, não olhe para as dificuldades, olha somente para Ele que você vai ver. As coisas vão acontecer, as coisas vão mudar na sua vida. Confia no Senhor. Confia nisso que eu estou falando para você. Leia a Bíblia todos os dias. Eu criei um grupo no Telegram e ali eu já estou, né, transbordando na vida das pessoas que já entraram ali. Estou compartilhando vários conteúdos ali. Estou compartilhando e-books, né, livros. E hoje eu compartilhei uma planilha para você estar desenvolvendo a leitura da Bíblia lá em Provérbios, para você poder ler Provérbios todos os dias, que é algo que eu faço com a minha família aqui. Todos os dias eu leio com as crianças e com meu esposo o livro de Provérbios, um capítulo de Provérbios por dia. Se você for ver, Provérbios tem 31 dias. Então, se você ler todos os dias, tá joia, tio, docinho. O aniversário da minha mãe tá chegando, né? Essa é a semana já, né? Daqui 3 dias. Beijão. E você pode ler Provérbios todos os dias ali, né? Essa planilha ajuda muito você a se organizar, colocar os insights que você pega ali da leitura, aquilo que você vai pôr em prática, aquilo que você pegou. Então eu já criei a planilhinha, deixei lá já no Telegram, entra lá, eu deixei o link lá nos meus stories. Todo dia assim eu vou estar colocando ali, porque ele apaga, né? Dura pouco tempo. Então entra lá nos meus stories lá e clica no link, entra lá no Telegram, que a gente eu estou compartilhando um boot, que é a mentalização, né? É uma oração mentalizada, direcionada, guiada no caso, que ajuda muito você a trabalhar, né? Na sua fé, na sua mente subconsciente, para você ser renovado, ativar a sua fé. Então eu estou compartilhando lá todos os dias, entra lá. E é isso aí. Espero que, né, essa mensagem tenha falado com você, tocar no seu coração. Eu vou vir mais vezes aqui compartilhando aí com vocês o meu testemunho daquilo que eu estou vivendo, porque eu creio que aquilo que Deus tem feito na minha vida, Ele tem muito mais também para entregar para você. Basta você acessar e acreditar que Deus tem coisas grandes para nossas vidas. Creia nisso. Tá bom? Vou colocar aqui a música. Se quiser ficar por aí, vou aumentar um pouco aqui, deixar fluir. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração, falar com você.